Olá, graça e paz. Quem vos fala é a missionária Carla Honorato. Estamos nessa jornada da leitura bíblica do Novo Testamento. Quero te dar as boas-vindas e dizer que estou muito feliz de tê-lo ou tê-la aqui comigo para fazermos essa leitura, essa jornada maravilhosa do Novo Testamento. E quero que você fique bem à vontade, preste muita atenção na leitura, acompanhe comigo através da sua Bíblia, tenha o seu caderno em mãos, a sua caneta, faça anotações. Se tiver alguma dúvida, pode deixar, escrita aí no chat, ou você que está participando do grupo do WhatsApp, também postem após a leitura e a reflexão também a sua dúvida. Fique conosco até o fim, é o que eu te peço. E se você puder também estar curtindo este vídeo, ou também se você puder estar se inscrevendo no nosso canal, para que a gente consiga fazer, não vídeo gravado, mas fazer a leitura através da live, ok? Muito obrigada pela sua participação. Quero dar início à leitura, acompanhe comigo. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do versículo 1, já vou fazer a leitura. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saiam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Agora vamos no verso 11 do capítulo 3 de Mateus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora a gente terminou o capítulo 3, vamos iniciar o capítulo 4, a partir do verso 1, que vai tratar sobre a tentação de Jesus. Verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.
Agora vamos passar para o versículo 12 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Dali por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí agora vamos tratar no verso 18 a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de bens, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui. Nós terminamos a leitura do capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós podemos perceber, nesse texto que nós lemos, né, a primeira foi a preparação de João Batista, né, para a chegada do Senhor Jesus Cristo, para que fosse aberto, né, na verdade, o caminho para que o Senhor Jesus ele viesse exercer o seu ministério. E aí a gente pode perceber que com João Batista a gente aprende maravilhosas lições, e uma delas é que nós precisamos, para ter um encontro com Jesus, é necessário que nos arrependamos de todo o nosso coração, não de boca para fora. Tem que haver um verdadeiro arrependimento, porque é só assim que conseguimos o perdão dos nossos pecados e realmente receber o Senhor Jesus em nosso coração como nosso único e verdadeiro Salvador. E a outra lição, né, que ele fala que o Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, na verdade, e com fogo, a chama do Espírito, com o juízo do Senhor. Ele nos batiza com sua presença santa e maravilhosa, nos trazendo o selo do Espírito Santo. Uma vez que você recebe o selo do Espírito Santo, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Você é a menina dos olhos de Jesus Cristo. Ninguém toca em você, porque você pertence a Cristo, amém? E a outra lição muito interessante que podemos perceber, que o Senhor Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele cumpriu a lei. Olha o que vai dizer o verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Porque quando João Batista retruca: nossa, quem sou eu para batizar o Senhor, mestre? Ele diz: deixa, vamos cumprir o que a lei diz. E ele cumpriu por enquanto, até que o ministério dele se iniciasse. Quem somos nós para não cumprir a palavra de Deus? Se o próprio Jesus, né, sendo Deus, ele cumpriu, foi fiel a todo momento à palavra. Tanto é que ele cumpriu, e quando ele foi batizado, o Senhor Deus enviou o teu anjo falando: eis aqui o meu filho amado a quem me comprais. Amém? Reconheça o filho na tua vida, reconheça o filho de Deus, reconheça a presença, reconheça que você é cheia de Deus, reconheça que você não está mais só. Jesus, ele vive, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está com você através do Espírito Santo. Muitas vezes a angústia tenta bater o nosso coração, a luta vem, a dor vem, sabe? Mas não olhe para isso, reconheça que o Filho de Deus, enviado de Deus, veio à terra, morreu para te salvar, morreu para te perdoar dos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, ele está aí dentro de você através do Espírito Santo, está no teu coração. Você não é só, alegra o teu coração porque ele te ama, em nome do Senhor Jesus. E aí ele foi tentado, né? Foi levado pelo diabo ao deserto, porque é o diabo que nos tenta, mas Deus permite. Permaneça fiel, adorando ao Senhor. Olha só o que diz o verso 10 em especial.
Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, ou seja, você fazendo menção da palavra, vivendo a palavra, aprendendo a palavra e adorando somente a Jesus Cristo, somente o Deus vivo e poderoso, você é mais que vencedor. Pode vir o inferno inteiro, pode vir o diabo, pode vir a luta, a tentação, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? E a outra lição é que o Senhor Jesus, ele prega todo o tempo: arrependei-vos. Coisa mais triste é a pessoa que está levando uma vida de pecado, mas ela não se arrepende mais, ela está satisfeita com aquilo. Mas quando o Espírito Santo está em nós, incomoda e fala: meu amor, meu filho, minha filha, isso não é para você. Eu já te libertei, o pecado não te aprisiona mais. E aí ele fala no verso 17: daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está escrito, porque está próximo o reino dos céus. E a penúltima lição é a seguinte: foi a vocação dos discípulos. E nessa noite o Senhor também faz uma chamada para você. Você sabe que você tem um chamado especial na tua vida. Você tem algo de muito especial, que é grandioso, que o Senhor derramou. Você tem dons. Não esconda os teus talentos. Receba, diga sim para o chamado de Cristo. Porque no verso 19 diz assim: e disse-lhes: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles largaram tudo e foram seguir Jesus, porque eles entenderam o propósito. Eles entenderam que o propósito na vida deles, o propósito de Jesus na vida deles era maior que tudo nesta vida. Então entenda isso: o propósito de Deus na tua vida é maior do que tudo. Largue tudo. Será que eu e você estamos dispostos a largar tudo para Cristo? É claro que você não vai deixar de trabalhar, você não vai, mas você vai priorizar Jesus na tua vida. Você vai começar a ver: será que isso agrada a Deus? Será que isso é da vontade de Deus? Deus vai ser o primeiro na sua vida, ele vai ser o centro de tudo. Adorar e agradar a Deus, viver a sua palavra. E para concluir, fala que no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele curava todos os doentes. Eu não sei como que você está hoje, talvez é uma cura da alma, é uma depressão, uma síndrome do pânico, ou uma doença física mesmo, é uma doença que tem te atormentado, talvez os médicos já até te desenganou, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, Cristo é suficiente para te curar. Creia no poder do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite ele está entrando na providência da tua vida e está te curando pelo sangue de Jesus Cristo, curando a tua alma, curando a tua mente, te salvando. Vamos orar? Então feche os seus olhos. Ó Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada pela palavra que nós lemos hoje. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso Salvador. Tu és o suficiente para nos curar, nos restaurar, nos alegrar. Alegra esta pessoa que está assistindo essa live. Alegra o coração dela. Fala para ela que a última palavra vem do Senhor. Não é do médico, não é da justiça, não é do advogado, não é do juiz. A última palavra vem de Deus. Vem do Senhor Jesus. E eu creio, meu Pai, nessa cura que o Senhor já derramou. Nessa hora eu profetizo sobre a sua vida. Cura, restauração, mudança de quadro. Aquilo que estava difícil, complicado, Deus está entrando na providência e desembaraçando. A porta está sendo aberta, mas atenda o chamado e arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar e te receber e te encher do Espírito Santo de Deus e da paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Deus te abençoe. Sinta-se abençoada. Você e sua casa está sendo abençoado nesta hora, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, a cura, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo. Te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esta live se você gostou deste conteúdo. Deus te abençoe, um grande beijo no teu coração e até a próxima live, que iremos fazer o estudo do capítulo 5 e 6. Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração. Até lá, tchau, tchau.